Ok, estamos de volta com mais um bloco, com o segundo bloco do seu Comando Popular, aqui pela tela da sua TV Guanaré, canal 10.1 Digital. Muito obrigado a você pelo carinho da sua audiência. Daqui a pouco eu vou tentar mandar um abraço pessoal pelo WhatsApp. A internet aqui não está boa, até chovendo, minha filha. Lá em casa, quando chove, a internet fica ruim, mas aqui é porque não está mesmo prestando. Mas, enfim, a você que está ligado conosco, muito obrigado pelo carinho. E como eu anunciei ainda há pouco, esse programa começa esse segundo bloco trazendo uma entrevista com o Procurador-Geral do Município, doutor Adenilson Dias. Ele está aqui conosco ao vivo já no estúdio. Doutor Adenilson, esteja bem-vindo ao programa. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por responder ao nosso convite. Eu entendo que o Procurador-Geral é mais ocupado até com o prefeito, porque ele cuida, né, de todos os detalhes das decisões que o prefeito tem que tomar, das situações jurídicas, enfim. Mas o senhor está aqui por uma questão muito importante, porque nós temos algumas situações no início do ano que podem ser melhor explicadas pela Procuradoria-Geral do Município, sobretudo em relação a leis, né, e alguma coisa que mexe também no bolso. Essa do bolso é incrível, né? Que pelo menos mexe para melhor, né? Que é aumento de professores, verbas de Fundeb, essas situações são levantadas sempre no início do ano. Seu boa tarde inicial, e eu gostaria já de lhe perguntar o seguinte: nós temos mais de 5 mil municípios no Brasil. A cidade de Caxias, diante desse quadro, como é que ela vem se posicionando em relação à sua organização administrativa, sobretudo no âmbito jurídico e institucional, com as demais, principalmente com seus funcionários e com a população? Boa tarde, quase noite a todos os caxienses, ouvintes da TV. Boa tarde, Reginaldo Pinho. Nós iniciamos o ano muito satisfeitos, porque o prefeito Fábio Gentil, com a sua administração, conseguiu um feito inédito, que vem se realizando durante o início da sua gestão, que é manter o pagamento dos servidores em dia. Isso, nós podemos nos orgulhar dessa missão, dessa gesto da administração, porque dos mais de 5 mil municípios do Brasil, se você olhar, tem município que até hoje não pagou o salário do mês de dezembro. Isso nós temos verificado, não só municípios, os municípios têm mais dificuldades, mas nós temos visto estados com essa dificuldade da gestão financeira. Nós temos visto o Rio de Janeiro, que está com salário atrasado há mais de 3 meses, sem pagar décimo. Nós vemos o Rio Grande do Sul, nós estamos vendo aqui o nosso vizinho Piauí, nós temos visto o Rio Grande do Norte, e que o Caxias, com a gestão enxuta, uma gestão voltada em gerir bem os recursos do município, e a preocupação maior do prefeito é com o pagamento dos servidores que faz o município levar os serviços públicos para a população que necessita. Para a população entender, vou falar aqui de uma maneira assim, bem objetiva, bem direta, bem simples. Nós temos uma lei chamada Lei de Responsabilidade Fiscal, que se o prefeito não obedece essa lei, pode até para a cadeia, né? E se ele não obedece essa lei, também ele termina destruindo toda a economia do município, e isso se reflete em tudo. Como é que Caxias tem conseguido, apesar das dificuldades, manter esse equilíbrio? O prefeito Fábio Gentil, ele tem na sua equipe de administração, com a equipe do setor financeiro, mantido um controle rigoroso das contas públicas. De modo que nós nos programamos, não é, controlando as despesas, para que o município não venha a cair nos mesmos erros dessas gestões que nós vimos pelos outros municípios aí, com atraso de pagamento, de fornecedores, de servidores. Então, esse é um equilíbrio econômico que o prefeito, com a sua equipe de administração e finanças, consegue realizar, de modo que esta preocupação com as finanças do município é uma constante do prefeito Fábio Gentil. De modo que, fazendo esse controle dos gastos públicos, o controle das finanças, o prefeito conseguiu iniciar e terminar o ano com o pagamento dos servidores em dia, com o 13º em dia, com os fornecedores também com pagamento em dias, e nós estamos exatamente fazendo esse controle para que dos restantes dos 2 últimos anos da gestão, nós também consigamos continuar com o pagamento dos professores em dia, todos os outros servidores,
dos fornecedores e ainda com estudos para aqui ou ali a gente dar um reajuste na medida que a capacidade econômica do município possa suportar. Olha, a administração do prefeito Fábio Gentil sanou uma dificuldade que nós tínhamos aqui na cidade de Caxias e que às vezes passa despercebido. Quando as pessoas têm dificuldade, elas lembram da dificuldade e observam. Quando aquelas dificuldades são sanadas, às vezes com o tempo as pessoas nem lembram mais, né? Por exemplo, eu recebo muitos visitantes de fora aqui, pelas minhas relações que eu tenho com pessoas de outros estados e tal. E tinha uma situação aqui que era terrível. Não sei se o pessoal da produção já passou por isso aqui também, meu amigo Jossano Façanha. Chegava pessoas, parentes da gente para visitar aqui, não tinha para onde a gente levar. Não tinha. E a gente viu aí políticos que já assumiram também o município, às vezes até investindo em coisas, mas a gente vinha investir em coisas particulares, né, e tal, etc. Tudo bem, nada contra. Não estou aqui para julgar isso. Mas nós não tínhamos, nós somos uma cidade que pode que pode buscar explorar isso de maneira melhor. Nós tínhamos aquele museu aqui da Balada, mas muito ali, e nós vimos aí a construção daquela praça, né, ali na Avenida Santos Dumont, também aqui, dessa obra magnífica aqui no Morro do Alecrim, e as pessoas que chegavam aqui ficavam mais impressionadas ainda, e recebi aqui de pessoas mais simples, a pessoas sabe, assim, com formações acadêmicas, muito, e as pessoas ficavam impressionadas. Reginaldo, esse homem fez isso aqui com recursos próprios, e o prefeito conseguiu fazer coisas incríveis com recursos próprios nesse primeiro momento, nesses 2 primeiros momentos de governo. Para esse segundo momento, ele vai continuar com esse fôlego? Ainda tem aí, por exemplo, aquele shopping dos camelôs ali que está por ser terminado, é uma obra que demanda muito. Tem fôlego ainda para isso? Reginaldo, a população de Caxias e das outras cidades do Maranhão que visita Caxias viu a mudança que o município sofreu para melhor nesses 2 últimos anos. A cidade voltou a ter vida, a cidade voltou a levar os seus habitantes a ter orgulho do seu município. Por que isso? Porque ele viu que o prefeito usa os recursos públicos para trazer benefício para a população. O município de Caxias era muito carente, as pessoas não saíam de casa porque não tinham para onde ir, como você mesmo falou. Mas o prefeito, com os recursos do IPTU que o cidadão paga, que são os impostos municipais, o prefeito, utilizando esses recursos, fez grandes obras. E está continuando a fazer outras obras que ele anunciou. Por exemplo, o Mirante da Balaiada. Teve pessoas que, no início, eram contra a construção do Mirante. Mas hoje, mesmo essas pessoas que eram contra, a gente vê muitas vezes lá, fazendo visita. Comendo uma pizza, levando as pessoas. Levando a família para comer um salgadinho. Quantas vezes... Pode ir até liso, passear que é tudo de graça. Não, é de graça, não paga nada. E tem o Mirante, que é a coisa mais bela que você tem. Se você, cidadão, for lá às 5h30 da tarde, vai ver o pôr do sol, que é a coisa mais bonita que já pode se ver daqui no local, sem pagar nada. Uhum. Nós temos a praça, que também foi a primeira grande obra do prefeito Fábio Gentil, que é uma praça que está sendo utilizada por toda a população caxiense. Você passa lá de 6 da manhã às 10 horas da noite, tem pessoas fazendo atividade física, tem shows, a comunidade está utilizando o retorno daquele imposto que ele pagou. Foi retornada para ele. Tem fôlego para mais esse ano? E tem fôlego para mais. O prefeito Fábio Gentil vai inaugurar, até o final de 2019, início de 2020, o Shopping do Cidadão, que é uma promessa, quando ele lançou nos 100 dias de governo, uma obra de 5 andares, com mais de 280 lojas, que vai ser utilizada para que aquelas pessoas que têm atividade de comércio autônomo, que chamamos de camelô, ele vai ter a oportunidade de ter um espaço onde ele não precisa estar correndo da chuva e do sol, porque ele hoje está no meio da rua. E com a inauguração ele vai ter um espaço gratuito também, onde ele também não vai pagar para poder estar lá, se estabelecer, uma retribuição da administração para essas pessoas que têm o trabalho, e que eles, com certeza, Caxias vai ganhar com isso, porque lá vai virar um centro comercial. E vai reordenar também o centro da cidade, né? Uma coisa que poucas pessoas citam, a cidade de Teresina é uma das poucas cidades no Brasil que conseguiu fazer isso, né? Organizar o seu centro ali
e fazer com que não fique aquele mundo. O prefeito não é contra a pessoa que vem trabalhar, mas só que tem que haver ele ganhar o ganha-pão dele, mas a cidade também ficar organizadinha, não é isso? A cidade tem que ficar limpa, as pessoas têm que saber que não é proibido se trabalhar, mas também nós não podemos admitir que a cidade seja um descontrole total, onde a baderna das pessoas chegue, suje, ganhe dinheiro, vai-se embora para outro município e fica só com o município só o ônus. O ônus de ter que pagar para limpar, isso a gente vai fazer o controle. De forma, nós já foram feitas o cadastramento dos vendedores ambulantes, que são os autônomos, para que não apareça alienígena dizendo que é vendedor ambulante, quando nós estivermos próximos de inaugurar a obra, né, e fazer a entrega da obra. Estou recebendo o doutor Danilson Dias, ele é procurador-geral do município de Caxias e está aqui numa importante entrevista para falar para a gente desse início de ano e, olha, com assuntos muito relevantes, sobretudo o próprio funcionamento do município. Porque nós estamos vivendo essa era da internet, das redes sociais, e é uma faca de dois gumes. As pessoas podem se informar, as pessoas podem interagir, mas tem uma coisa que todo mundo conhece por fake news, que são as notícias falsas, que às vezes as pessoas terminam interagindo com notícia errada, com notícia falsa. Por exemplo, eu vi uma pessoa uma vez dizer, por que não investiu tal coisa na saúde? Por que não investiu isso na educação? As pessoas não entendem que cada setor tem um X de investimento e que aquilo é separado. Por exemplo, nós sabemos que em nenhuma cidade do Brasil a saúde é 100%, né? Mas nós temos Caxias hoje com uma UPA, com uma rede de postos, uma unidade básica, funcionando. Nós estávamos aqui com uma campanha da Hanseníase, né, o Janeiro Roxo, e também nós voltamos àquele outro hospital ali, o dia também está funcionando ali, tem toda uma rede, e o outro hospital também já está concluindo a sua reforma e ampliação, que é o Hospital Geral. Explica para que o povo possa entender. Esses recursos é tirado de um lugar para o outro? Pode fazer isso? Ou cada coisa é gerida e tem que haver parcerias para que isso funcione? Olha, Reginaldo, quando o município, o prefeito, ele planeja a sua gestão, nós chamamos de orçamento. Certo. Orçamento é aquilo que o governo prevê que vai arrecadar e em que ele vai gastar aquele recurso na administração. Então, é alocado no orçamento verbas para saúde, educação, cultura e etc. As verbas da educação e da saúde, elas já são carimbadas. São verbas que não podem ser retiradas de lá para outra finalidade. E as outras verbas, que são do FPM, o prefeito utiliza nas outras secretarias, para o funcionamento das demais secretarias. E as pessoas, às vezes, é muito fácil quando se faz a crítica, quando diz assim, olha, gastou, por exemplo, no Natal Luz, e faltou lá na saúde alguma coisa. Olha, por que nunca houve o Natal Luz? Porque os gestores anteriores, sempre, quando chegava na época do Natal, ia para Paris, ia para Nova York, ficava nem aqui, né? Não ficava aqui, a população ficava à deriva. E esse recurso que é gasto no Natal Luz, que deixa a cidade bonita, traz turistas, é custeado com uma despesa que é paga pela própria população. Porque a população paga uma contribuição chamada contribuição de iluminação pública. E é que é própria para quê? E não onerou a mais não, né? Não onerou. O que acontece é que esse recurso só pode ser gasto com iluminação pública. Certo. Iluminação pública e também que o Natal Luz também não deixa de ser. E abrindo um parênteses ainda em relação a isso, falei em fake news, mas não é fake news, é mentira news mesmo. Saiu aí uma notícia mentirosa de que gastou 2 milhões, gastou não sei quantos milhões. Depois eu vi outra planilha, aquela notícia ela é mentirosa, né? Na verdade, são as pessoas invejosas que já tiveram a oportunidade de estar no governo, que nada fizeram pela população, que ia passar o Natal em Paris, Nova York e pelo mundo afora. E hoje vê a cidade bonita, a população orgulhosa, o prefeito passa na rua, pede para tirar foto e com ele não acontecia isso. Na verdade, o prefeito fez a adesão de uma ata. Aquilo ali... O valor da adesão da ata não significa dizer que é o valor que é pago por aquela ata. Você vai pagar de acordo com os serviços... Os meses que vão ser feitos. E os serviços que são utilizados. Se você observar o que foi pago, de fato, não dá nem 25% daquilo que eles estão anunciando como fake news. Então é mentirosa aquela notícia. É uma matéria mentirosa que tem propósito de querer desgastar o governo.
Mas é o seguinte, aquilo que dá certo, a população vê que aqui não passa de inveja. Eu tenho certeza que qualquer caxiense, qualquer cidadão que teve a oportunidade de conhecer Caxias, de visitar Caxias nesse final do ano, passou a ter orgulho da cidade. Porque nenhuma cidade do Maranhão, nem São Luís, tem um Natal tão bonito como o Natal de Caxias. E agora vamos falar de professores, porque em relação aos professores também, eu vejo algumas postagens aí tão deselegantes. Gente, vamos ter cuidado com postagem. Olha, uma coisa muito assim interessante. Uma pessoa coloca assim, vem cá, por que não teve abono? O prefeito comeu o dinheiro do Fundeb, onde é que está o dinheiro do Fundeb? Mas não procura saber o que é, como é. Procurador, terminou o ano, existe o dinheiro do Fundeb. Esse dinheiro, ele já é lá colocado, já é dado, como é que é feito isso? É feito planejamento? Está dentro do planejamento que é feito? Ou tem fundamento, às vezes, algumas colocações até assim, agressivas, às vezes? Nós às vezes observamos que algumas pessoas, eles lançam as informações nas redes sociais como se aquilo fosse verdade. No entanto, a administração pública ela tem uma obrigação legal de utilizar até 60%, utilizar 60%, pode utilizar até mais, com despesa com remuneração de professores. Certo. O município de Caxias, todos os anos, ele faz isso. A remuneração passa até dos 60%, que é o legal. Até 60%, nós gastamos até mais. E, quando chega no final do ano, a Secretaria da Educação verifica os recursos que vieram, totalidade dos recursos que vieram a título de Fundeb, verifica se o município gastou com a educação os 60% ou mais de 60%, e aí faz uma verificação. Se sobrou recurso daqueles 60%, se gastou menos, vai ter que gastar os 60%. E aí aquela sobra de recursos, se houver sobra de recursos, aí o prefeito, ele não é obrigado, mas ele sempre fez isso e, quando tiver a oportunidade de fazer, dividir essa sobra com os professores. No ano passado, quando se fez o levantamento, verificou-se que havia uma sobra, em janeiro, dos repasses do ano anterior, que permitiu ao prefeito conceder um abono de R$1.000 por matrícula a cada professor. Esses cálculos ainda estão sendo feitos? Há a possibilidade, inclusive, de ser pago? Esses cálculos ainda estão sendo feitos. A administração está verificando. Se o setor contábil verificar que se houver sobra, aí pode ser que ainda o prefeito venha anunciar um abono, se houver sobra. Agora, é possível o prefeito, por exemplo, dizer assim, quero até pedir minha aprovação, que a gente se estenda um pouco, mais uns 5 minutos, porque é importantíssima essa entrevista aqui. As pessoas estavam muito ávidas para saber disso aqui. E eu também sou professor, eu sou o maior interessado nisso. Está entendendo? Reginaldo, vem cá, vai ter abono, meu amigo, eu quero demais saber. Mas só que o prefeito vai anunciar, porque é necessário que no mês de janeiro ele faça o cálculo. A gente espera. Aí tem alguns que querem sair na frente para dizer que é por causa deles, que não sei o quê. Agora, é possível, por exemplo, a pessoa dizer, o prefeito foi lá e pegou o dinheiro. Esse dinheiro está lá, de qualquer um pode pegar, ou é controlado, inclusive tem até um conselho que controla o dinheiro. Você vê, isso é só as pessoas desinformadas. São recursos, ninguém tira dinheiro público, assim como as pessoas tirou o dinheiro. Para que haja a retirada de recursos públicos, é preciso que haja processo, é preciso que haja empenho, tem a fiscalização do próprio conselho que fiscaliza os recursos do Fundeb. Então, não existe comer o dinheiro de ninguém. O que existe é o seguinte, vamos verificar, o município verifica o montante de recursos que foram repassados, verifica se foi gasto os 60% ou mais com os professores, e se houver sobra, para pagamento de professor, se houver sobra entre o que foi recebido e o que foi pago dentro da margem legal, o prefeito geralmente utiliza essa sobra com a contemplação de abono aos professores. Então é temerário e também não é correto afirmar que o prefeito foi lá e tirou o dinheiro, porque esse dinheiro não está lá para ser tirado assim. Isso é absurdo, são pessoas desinformadas que querem fazer... Eu já vi até gente informada mesmo, eu fico triste, gente, pelo amor de Deus, vamos ter cuidado. Eu já vi pessoas com certa formação, eu conversei com, não vou citar aqui não, pelo amor de Deus, uma pessoa disse, o dinheiro, o prefeito comeu o dinheiro, rapaz, esse dinheiro está lá, ninguém pode, existe até conselho paritário que tem controle. E só para fechar essa questão, esse dinheiro, essa situação toda,
pode ser vista pelas pessoas? Tem controle nas redes sociais? Vocês têm página que falam sobre isso? Nós temos o portal da transparência, qualquer cidadão pode acessar. Uhum. E, Reginaldo, só para pedir que você me permitisse, no ano passado, o prefeito anunciou que iria dar um abono aos professores. Não disse o valor. Quando foi em janeiro, o prefeito verificou lá, chamou os professores, disse, olha, nós temos 2.400.000 de reserva. Mas do dia 1º de janeiro ao dia 20 de janeiro, o município só recebeu R$1.400.000 de transferência do Fundeb. Se eu utilizar esse recurso para pagar o abono, no dia 20 eu não pago a folha de pagamento. Porque tem que estar em vista também o salário que já vai ser pago em janeiro. O salário que já paga no mês seguinte. E aí nós chamamos os professores, informamos que nós tínhamos esse valor e que o abono só seria possível ser pago depois do repasse do dia 20. Porque aí você tinha como saber... Esses cálculos estão sendo feitos também esse ano, dessa maneira? Também estão sendo feitos. Vamos verificar se há essa possibilidade de fazer esse abono. Mas aí, só depois dos cálculos feitos. Nós não vamos anunciar e lá na frente o município não cumprir com aquilo que anunciou. Nós temos que ter a responsabilidade de fazer isso. Como tivemos a responsabilidade do ano passado, anunciou, não disse o valor, mas quando foi feito o estudo, verificou que havia margem para o abono de R$1.000 por matrícula. O professor que tinha 2 matrículas recebeu R$2.000. Ok. Então, gente, até caiu meu microfone aqui, não sei se eu me emocionei. Olha, por causa de dinheiro, né? Que eu sou professor também, eu sou do mais interessado. Agora, vamos colocar os pingos nos is aqui, tá? O prefeito está fazendo a administração dele, começa o ano, verifica-se a sobra, depois é que faz os cálculos, depois é que é anunciado. Tem gente que está colocando aí a carroça na frente dos bois, querendo tirar dividendo político com isso. Eu entendo que deva haver numa cidade situação, oposição, que deva haver... Mas vamos fazer essas coisas com responsabilidade, gente. Pelo amor de Deus, não é não? Vamos também usar as redes sociais com responsabilidade. Nós temos que ter razoabilidade, equilíbrio para estar conversando sobre as coisas. Eu não tenho procuração para defender o Fábio, não. Eu digo uma coisa. Se o Fábio Gentil, quando tiver errado, ou qualquer administrador, eu sou o primeiro a fazer a crítica. Mas é necessário que a gente esclareça. E essa entrevista aqui teve esse objetivo, de esclarecer. Quero agradecer enormemente sua presença aqui, procurador. O senhor tem mais alguma coisa a acrescentar, além dessas informações que a gente colocou? Nós mesmos da administração, nós temos de vez em quando, nós nos reunimos. Nós não vivemos no mundo da lua, nem com o olho vendado. Então, nós fazemos avaliação de como está a administração. Isso nós fazemos. Olha, a administração tem pontualmente num lugar está faltando melhorar, e a gente chega lá, discute com o prefeito é a pessoa que tem a maior paciência para ouvir os seus assessores, ouvir a população, e vai ser sempre assim. As críticas são salutares, porque a gente só melhora quando há crítica, mas a gente tem que verificar que as críticas, elas devem vir com a responsabilidade. Agora, me perdoe, por favor, por falar aí em ouvir, o sindicato dos trabalhadores públicos de Caxias, da qual eu também sou sindicalizado, está entendendo? Que eu sou professor, está fazendo protesto lá na porta da prefeitura e estão dizendo que o prefeito não está tendo diálogo. Estão pedindo abono, mas você já me falou aqui que foi dado, quando foi dado, é dado de maneira correta, de maneira equilibrada, faz os cálculos, está sendo feito isso. Está tendo essa conversa com o sindicato ou não está tendo? Tá. Olha só, nós, desde a gestão iniciada, nós já recebemos o sindicato diversas vezes. Diversas vezes a gente tem recebido o sindicato. Agora, o que nós, às vezes, percebemos é que há uma certa intransigência com relação às pautas. Não é? Há uma certa intransigência. Agora mesmo, o prefeito já encaminhou para a Câmara Municipal o reajuste. Olha só, primeira mão aqui essa notícia, né? Já encaminhou para a Câmara Municipal a mensagem com a lei, reajustando o salário do professor, porque o governo federal reajustou. Nós estamos reajustando, assim que a Câmara voltar, vai ser aprovado, e nós vamos pagar retroativamente ao mês de janeiro. No mês de janeiro não foi pago com reajuste, mas em fevereiro paga um reajuste de janeiro e fevereiro. Mesmo porque a Câmara está de recesso. Porque a Câmara está de recesso. Então, nós estamos fazendo isso porque nós temos compromisso em melhorar o salário dos professores. Com relação ao sindicato, nós temos algumas demandas que, às vezes, o pedido é juridicamente impossível.
São demandas que não existe. Esses que eles estão pedindo para dobra, sai o carro lá, aí pede um negócio, tem que dar dobra para o professor, para a pessoa ter uma outra matrícula, ela não tem, né, que passar em concurso? Dá para fazer uma dobra assim por decreto? Não dá. Tanto é que não dá, que eles encaminharam para a prefeitura um documento, e lá eles reconheciam que legalmente não teriam como ter essa dobra. Mas eles estão pedindo isso. O que eles querem é que o professor que fez um concurso de 20 horas, mas em razão do município ter necessidade de contratar, porque a pessoa ou talvez não passa no concurso e o número de vagas é menor, o município ele contrata algumas pessoas, alguns professores, contrato temporário, anualmente contratam. Eles alegam que tem uma jurisprudência, teve algum lugar que ela fez isso? E o que acontece? Os próprios professores que têm 20 horas, eles brigam para que consigam a dobra. E agora, eles estão alegando que já tem professores que têm mais de 5 anos com o turno dobrado. E que isso deve ser incorporado. E que eles querem que seja feita a incorporação desse turno dobrado, pelo qual ele não passou no concurso. Juridicamente isso é possível? Para onde ele fez um concurso de 20 horas. Juridicamente impossível, porque a Constituição Federal diz que só se adentra ao serviço público, em definitivo, por meio de concurso público, e esses professores fizeram concurso público para 20, eu não posso dar 40. E, assim, houve um concurso público recente. Se eles estavam capacitados ou não, deveriam ter feito o concurso. Se fizeram, não lograram o êxito, não sei, e se você perguntar ao professor que foi submetido a 2 concursos públicos, se ele concorda com esse benefício, ele vai dizer que não, porque ele foi submetido a 2 concursos. E nós também prezamos pelo princípio da isonomia. Vamos imaginar o seguinte, o Reginaldo Pinho é professor e foi contratado um ano, no outro seguinte ele renovou o contrato, depois ele renovou o contrato por 5, 6 anos. Se eu consigo colocar o professor, porque fez um concurso de 20, e ele tinha dobra, eu trago ele para dentro da administração com 40, eu não estou utilizando o princípio da isonomia com aquele que foi contratado, porque a Constituição diz que o contrato dele é nulo. Então, eu teria que também puxar e dizer assim, olha, você vai ficar efetivado. Mas vocês vão continuar dialogando com o sindicato? Não, desde que o sindicato tenha... Estou falando isso porque eu sou sindicalizado também, tenho o maior respeito, a gente sabe que muda uma direção, outra, às vezes alguém não concorda uma coisa ou outra, mas eu tenho o maior respeito pela instituição, né, como pelas pessoas que estão lá também. Vocês vão continuar tendo esse contato, sempre essa conversa? Desde que haja assim, o respeito mútuo, nós vamos estar abertos ao diálogo sempre, mas é preciso também entender que a administração pública tem que ter alguns critérios quando se vai ter um diálogo com qualquer categoria. E assim, o respeito passa, em primeiro lugar, pelo respeito. Se deve ser gostando ou não gostando do gestor, você tem que respeitá-lo. Claro. Isso a gente... O prefeito é uma instituição, né? Então, assim, se eles estivessem dispostos ao diálogo com respeito, nós vamos estar prontos a recebê-los. Se o diálogo não puder existir em função da falta de respeito ou da falta de condições do diálogo, que às vezes a gente coloca na mesa com as nossas possibilidades, mas a intransigência fala mais alto, nós vamos continuar dialogando com os servidores. Olha, essa entrevista aqui, ela foi até mais do que... Mas vocês estão dialogando com os servidores, né, de maneira técnica, separada, junto também com o sindicato. Procurador, quero agradecer enormemente sua entrevista. Eu acredito que nós podemos aqui colocar as dúvidas que as pessoas nos colocam aqui para esclarecer. Fica aqui o espaço para que alguém depois possa querer entrar em contato conosco, mas o fato é que é o seguinte, é que nossos respeitos ao sindicato, nossos respeitos aos nossos colegas funcionários, mas a gente tem que entender que o prefeito é uma instituição, a prefeitura tem que fazer o que está ao alcance, né? E as pessoas têm todo o direito e liberdade de continuar pedindo, exigindo, mas sem o que está dentro da lei, o que é possível. Eu quero agradecer sua presença aqui, deixar seu espaço para suas considerações finais, que eu passei até do horário aqui da entrevista, porque era importantíssimo demais essa sua presença aqui. Seu espaço. Eu que agradeço aqui a oportunidade de esclarecer algumas coisas que às vezes a gente vê e ouve nas redes sociais, e dizer que a administração do prefeito Fábio Gentil sempre pautou pelo respeito e melhoria tentando da remuneração dos seus servidores. E vamos continuar fazendo isso até o último dia do mandato, porque nós respeitamos os servidores do município de Caxias, respeitamos o cidadão que paga o imposto, quando a gente retorna em forma de benefício para ele aquilo que ele paga como imposto,
E vamos continuar, porque essa foi a nossa meta. Quando nós nos propomos, junto com o prefeito Fábio Gentil, a dizer para a população, não nos dê uma oportunidade de gerir esse município, nós temos a obrigação de auxiliar o prefeito Fábio Gentil, como ele disse, de transformar Caxias na melhor cidade do Maranhão. E já começamos a fazer isso desde o início da gestão, e ao final da gestão nós temos certeza que a população vai ter orgulho do prefeito que teve. Ok, quero agradecer mais uma vez ao Procurador-Geral do Município, doutor Adenilson Dias, dizer que mais uma vez, além de respeitá-lo enquanto procurador, enquanto pessoa, tem um grande carinho, foi meu professor do curso de Direito, foi meu professor de Direito do Trabalho. Mais uma vez, muito obrigado. Você permanece aqui comigo, por favor, e daqui eu peço um intervalo comercial só para a gente voltar para enterrar o programa, para ter mais algumas outras informações que a gente tem aqui para trazer ainda, viu? É só um intervalo e eu volto já já.